Sabia que se seu filho sorrir, isso ajuda você a cuidar dele melhor? Como eu sei disso? Na verdade, a neurociência explica. E se você ficar aqui até o final, você vai conhecer algumas das técnicas importantes que eu ensino para pais para fazerem seus filhos sorrirem de uma forma correta. E como isso pode mudar o jogo na criação de filhos nessa geração. Hoje você vai descobrir como o sorriso do seu filho não apenas é a luz da sua vida, mas também a chave para a criação mais consciente e conectada. Hoje eu vou te mostrar como a neurociência pode te ensinar muito sobre como o riso infantil pode ser o combustível essencial para aprimorar o seu papel como pai. Imagine esse cenário, um sorriso radiante no rosto do seu filho. Sabia que esse simples ato tem o poder de transformar não apenas o dia, mas a dinâmica inteira da sua relação? Saber disso não vai ser tão importante quanto as técnicas práticas e comprovadas que eu vou te mostrar aqui nesse vídeo. Se você deseja não apenas ser um pai, mas ser o melhor pai que o seu filho merece ter, então você está no lugar certo. Então fica aí até o final e não perde o foco. Fechado? Se ainda não nos conhecemos, meu nome é Guilherme Adam, eu sou o pai da Manuela e eu ensino pais a serem os melhores pais que os seus filhos merecem ter, ainda na primeira infância. Falar sobre isso é o que me motiva e eu acho que é esse tipo de informação que muitos pais ainda não conhecem ou não tiveram acesso ou de alguma forma não tiveram interesse de buscar isso. Sim, isso é possível, mas em nenhum momento meu objetivo aqui é te julgar. O fato é que eu decidi vir aqui e compartilhar tudo o que eu aprendi e apliquei durante a primeira infância da minha filha. O que é mais interessante é que eu me tornei de fato um verdadeiro estudioso no assunto. Agora eu tô aqui com você para compartilhar não apenas o meu conhecimento, mas acima de tudo a minha caminhada, para você entender melhor. Esse é mais um vídeo da série Sou Pai e Agora, que tem um único objetivo aqui: compartilhar com você uma paternidade diferente. Eu quero te mostrar como você pode criar filhos fortes, com muito amor, mas também com muita disciplina, para que eles estejam preparados para o mundo. Mas além de tudo isso, eu quero te motivar a ser um pai fora da média. Porque se você não entender o seu valor de pai, tudo que vier depois disso não funciona. O que eu quero te dizer é que você tem importância. Além disso, você é relevante e talvez você não esteja enxergando isso. Mas fica tranquilo, porque é justamente por isso que eu tô aqui. Então vamos juntos, só não perde o foco e vem comigo. Primeiro, você precisa entender que o sorriso vai muito além de expressar empatia. É uma prática incrível para a saúde mental e física. Quando nós sorrimos ou damos aquela risada, nosso corpo libera cortisol, endorfina, serotonina e adrenalina. Tudo isso alivia a sensação, inclusive da dor. Olha que curioso. Perceba que o sorrir não está somente ligado ao aspecto da empatia, mas tem efeitos fisiológicos na gente. Além de todos esses benefícios, sorrir também é uma ferramenta poderosa na prevenção de uma série de doenças. Pesquisadores já avaliaram que o ato de sorrir reduz o risco de AVC, diminui pressão arterial, limpa os pulmões e, além de tudo isso, estabiliza os níveis de colesterol e diabetes. Então, se eu fosse você, já começava a rir a partir de agora nesse vídeo. Mas, quando nós voltamos esse assunto para as crianças, nós percebemos que o riso é uma das primeiras formas de linguagem dos bebês. Essas risadas e sorrisos têm uma importância fundamental. Isso tudo conecta os pequenos às pessoas mais próximas e às pessoas que de fato vão prestar todo o auxílio necessário nesse início da infância. Não é à toa que existe aquele ditado, né? Rir é o melhor remédio. E isso de fato faz sentido. Então, sabendo disso, eu queria te dizer que o sorriso do seu filho ou a emocionalidade infantil, segundo a neurociência, pode capacitar você a ser o melhor pai que o seu filho merece. Como eu sei disso? Eu analisei
um estudo que trata exatamente do poder do sorriso nas crianças e na relação pai-filho. E eu comecei a perceber o quanto ele era importante. Só para você entender melhor, eu vou resumir o que foi abordado nesse estudo. Nesse estudo, eles exploraram a influência da percepção das emoções de bebês na atividade cerebral de 47 mulheres sem filhos. O estudo contou com essas mulheres para perceber o estilo emocional de 6 bebês. Para medir os resultados, eles fizeram uso da tarefa de recompensa que eles chamam de social, com feedback visual e auditivo probabilístico. Basicamente, para tentar identificar a reação dessas mulheres aos estímulos dessas crianças. O resultado foi avaliado por meio da neuroimagem funcional, que revelou uma rede cerebral envolvendo tanto o córtex órbito-frontal, a amígdala e o hipocampo. Só para você entender, o córtex órbito-frontal ele está envolvido no processamento da tomada de decisões. A amígdala desempenha um papel basicamente central nas emoções, especialmente no processamento de ações como, por exemplo, o medo. O hipocampo já está associado à formação da recuperação e da memória. De fato, foi identificado maior impacto nessa rede ao ver esses bebês com expressões neutras após essas mulheres aprenderem as emoções positivas e negativas deles. Ou seja, elas reagiram bem com expressões positivas e mal às negativas quando esses bebês também tinham reações dessa natureza. O estudo trouxe destaque sobre a importância da percepção da emocionalidade infantil na interação social. Ficou demonstrado com as evidências do estudo como a emotividade infantil impacta o vínculo pai-filho e como isso causa influência no comportamento dos pais. Agora você me pergunta uma coisa, por que saber desses detalhes do estudo é tão importante? Justamente para você entender a dinâmica das relações pai-filho e como cada expressão tem um papel importante na construção de um vínculo entre vocês. Então, vamos agora explorar além das expressões faciais e começar a entender um pouquinho melhor o que significa fazer seu filho sorrir. Então a gente vai mergulhar na ciência do temperamento infantil e na formação neural durante a interação pai-filho. Para compartilhar um pouco com você os meus desafios como pai, eu queria te contar como o tema do sorriso me impacta. Primeiro porque eu adoro fazer minha filha sorrir. Para você ter uma ideia, a gente tem uma brincadeira, que é simplesmente fazer ela rir, e o desafio é não rir enquanto eu faço as coceguinhas dela. E eu nem preciso te dizer, né, que ela de longe perde todas essas brincadeiras porque ela não aguenta, ela ri absurdamente. A Manuela é uma criança que desde muito nova ela foi estimulada a reagir com muita empolgação às coisas, com palavras, estímulos, sinais, inclusive faciais, enfim. O fato é que sorrir sempre foi um elemento muito utilizado na criação dela. Então, entender o sorriso dela e ter esse feedback me ajudam muito. A relação com a Manu, desde os primeiros sorrisos dela até as nossas brincadeiras, é tipo um motorzinho que faz tudo isso ficar muito mais fácil. Mas olha, isso é muito interessante. Nem sempre essa dinâmica do sorriso ela funciona. Ultimamente, para você ter uma ideia, eu estou encarando um desafio na hora das refeições. A Manu, que é uma criança toda independente aos 5 anos, às vezes dá uma enrolada ali para comer, nada de errado com isso, mas aí o almoço vira um experimento para mim, onde eu fico tentando convencê-la com muita paciência e persuasão. Por que eu faço isso? Para tornar mais divertido, óbvio. Então eu comecei a inserir brincadeiras durante as refeições. E aí eu comecei a perceber que quando ela estava feliz, sorridente, a colaboração fluía muito melhor. O sorriso dela então virou meu termômetro para começar a perceber o sucesso nessas abordagens, inclusive nas refeições. Então eu concluí que o sorriso é tipo uma chave mestra da Manu. Quando ela está numa vibe feliz, tudo fica muito mais fácil. Seja nas brincadeiras ou nas nossas brincadeiras ali na cozinha, quando a gente faz alguma coisa mais divertida. Isso tudo para te dizer que é inversamente ruim provocar o sorriso não genuíno nos nossos filhos.
Esse tipo de comportamento é algo que a gente devia evitar por razões óbvias. Primeiro, acho que não existem motivos para forçar um sorriso sem um contexto. Se a criança não está realmente feliz, cair na pilha de tentar arrancar um sorriso falso pode ser até desonesto e um pouco confuso para ela. Outra questão, o sorriso real, ele tem um papel importante na estimulação de áreas do cérebro dos pais. Se a gente está provocando sorrisos falsos, nós pais perdemos a oportunidade de criar uma experiência que de fato vai agregar para nós. A questão é criar um ambiente genuinamente positivo, onde os sorrisos eles são naturais e dados de verdade. E sério, tem algo mais especial do que um sorriso sincero dos nossos filhos? De fato não tem. Então, é melhor deixar o sorriso fluir naturalmente, em vez de ficar forçando algo que pode acabar sendo só uma fachada ou algo que não fortaleça a relação de vocês. Então, ao invés de encarar como uma tarefa, faça de cada momento diário uma oportunidade. Comece com alguns minutos, sejam eles quais forem, diários para vocês fazerem brincadeiras, mas fica calmo. Não precisa encarar isso como uma missão impossível. Comece bem tranquilo. Coloque uns minutos diários reservados para vocês, brinquem, deem risada. Não tem que ser nada grandioso, só algo que os dois curtam. O fato é que construir esses momentos, mesmo que pequenos, aos poucos, vão fazer grande diferença. Então faz o seguinte, a partir de agora, reserve um tempinho, todos os dias, para algum tipo de brincadeira especial. Pode ser qualquer coisa, algo que seu filho goste, seja uma brincadeira de esconde-esconde, uma história, ou até mesmo uma dança maluca que só vocês fazem. Esses momentos especiais podem ser os verdadeiros catalisadores desses sorrisos genuínos. E eu vou além, tá? Inclui, de fato, o seu filho nas atividades cotidianas. Isso é extremamente fundamental. Seja cozinhar juntos, arrumar o quarto, fazer compras, coisas simples. De fato, essas interações, elas vão proporcionar oportunidades naturais de conexão, que vão ser genuínas e, consequentemente, vão permitir que essa criança sorria para você, gerando mais conexão com vocês dois. E aí, tá gostando do conteúdo? Se sim, me faz um favor, deixa aí seu like, curte aí de fato esse vídeo, ativa o sininho das notificações. Se você ainda não é inscrito no canal, então se inscreve aí, isso me ajuda a construir uma jornada muito mais sólida dentro aqui da rede social. Então eu espero muito que você me ajude, seguindo, compartilhando, curtindo, comentando, fazendo essa mensagem chegar ainda mais longe. Então vamos juntos aí e fortalece aí essa jornada comigo. Agora que você conhece um pouco mais sobre os aspectos técnicos do estudo, eu quero trazer 3 passos importantes e como eles se conectam com a importância de fazer seus filhos sorrirem. Então, vamos entrar nas ferramentas práticas que eu tenho certeza que podem te ajudar a estimular não só os sorrisos, mas também melhorar ainda mais a relação entre vocês. Até porque não é só sobre entender a importância, mas também sobre saber como agir no dia a dia. Passo 1. Compreender o temperamento infantil. Acho que você já deve ter percebido que esse assunto é extremamente importante. Então imagine que o temperamento é como a personalidade do seu filho, mas mais focado na forma como ele age. É tipo a assinatura emocional do seu filho. Quando você compreende o temperamento, significa que você está começando a entender como o seu filho se comporta. É como descobrir as características únicas que fazem dele quem ele é. Você aprende a ler os sinais emocionais dele e isso se torna uma ferramenta muito poderosa. Só se lembre de uma coisa, cada criança é única. E o que faz uma sorrir pode não ter o mesmo efeito numa outra criança. Então você precisa respeitar o temperamento individual do seu filho, porque isso faz toda a diferença. Além disso, conhecer as preferências do seu filho e adaptar as interações pode criar um ambiente muito mais propício para sorrisos muito mais sinceros. Passo 2. Entenda que o sorriso ativa áreas do cérebro muito particulares. De acordo com o estudo, o sorriso do seu filho não apenas cria momentos que são muito prazerosos, mas também impacta áreas do cérebro ligadas a emoções, memória e prazer.
Isso significa que fazer o seu filho sorrir é mais do que apenas uma diversão, tem um benefício no desenvolvimento dele. Não é que um sorriso ruim signifique uma relação pai e filho ruim. O estudo destaca muito fortemente que o sorriso geralmente está muito ligado a uma ligação muito mais forte entre pais e filhos. Só que a qualidade dessa relação ela é influenciada por muitos fatores. A expressão emocional dele é apenas um deles. Então, é importante aprender ferramentas que podem fazer você um pai muito mais consciente. Passo 3. Ligação pai-filho é fundamental. A emotividade do seu filho tem um impacto positivo na relação entre vocês dois. Isso destaca como é importante criar uma conexão emocional forte desde muito cedo. Como pai, você desempenha um papel fundamental em proporcionar um ambiente emocionalmente positivo para o seu filho, o que vai contribuir para um vínculo muito mais saudável entre vocês. Então, você pode ver que hoje fazer seu filho sorrir vai muito além do que proporcionar momentos felizes. Envolve compreender o temperamento infantil, reconhecer a influência positiva do sorriso nas áreas do cérebro dele e fortalecer a ligação emocional pai e filho. Quando você entende as ferramentas e passa a usá-las no seu dia a dia, você não está só estimulando sorrisos que são de fato genuínos, mas também está construindo uma base sólida para uma relação muito mais consciente e conectada com seu filho. Afinal de contas, o sorriso pode ser a peça essencial para você se tornar o melhor pai que o seu filho merece ter. Bom, eu tenho certeza que você está ficando cada vez mais habilitado nessa jornada da paternidade, não é verdade? Então, continua me acompanhando aqui na rede social, que eu tenho certeza que isso é só o começo. Fechado? Então, eu te agradeço por ter ficado até o final. Eu tenho certeza que esse conteúdo vai poder transformar a sua relação com o seu filho e eu espero que isso tenha te ajudado. Fechado? A gente se vê no próximo vídeo. Tchau!